Olha, existe um lugar no mapa que é o epicentro de quase toda a tensão global que a gente vê hoje. Um ponto geográfico que dita as regras do jogo da economia e da segurança mundial. O Estreito de Hormuz é uma artéria vital e hoje a gente vai entender exatamente o que está em jogo por lá. Guarda bem este número: 20%. É isso mesmo. Essa é a fatia de todo o petróleo do mundo que passa todo santo dia por essa passagem minúscula. 1/5 de toda a energia que move o planeta dependendo de um único gargalo. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? E se essa artéria for fechada? Um bloqueio ali não é um probleminha regional, é o estopim de uma crise de escala global. As consequências seriam imediatas e, olha, devastadoras. Então, vamos explorar um pouco esse cenário? Ok, vamos começar pelo que todo mundo sente primeiro: o impacto no bolso. Se a torneira de Hormuz fechar, nem que seja por pouco tempo, o choque na economia global seria simplesmente instantâneo e brutal. A primeira onda de impacto seria um verdadeiro efeito dominó. De cara, as potências asiáticas como China, Índia, Japão e Coreia do Sul, que dependem totalmente da energia que vem do Golfo, sentiriam o soco na hora. A Europa enfrentaria uma inflação disparada. E a grande ironia disso tudo, os próprios países que exportam o petróleo veriam sua principal fonte de grana, evaporar. E é aqui que o jogo fica mais interessante. Quando a gente olha para as grandes potências, a China, um gigante industrial, ficaria de joelhos, totalmente refém dessa rota. Já a Rússia, para Moscou, uma crise dessas é uma oportunidade de ouro. Com o mercado em pânico, o petróleo e o gás russo se tornariam não só indispensáveis, mas muito, muito mais caras. Mas o impacto não é só na economia, claro. Em geopolítica, o caos para uns é a chance de ouro para outros. E um conflito em Hormuz não seria só uma crise. Seria a abertura de um novo tabuleiro de xadrez, cheio de oportunidades estratégicas para quem souber jogar. É exatamente essa a lógica fria que move as grandes potências. Uma crise que abala o mundo pode ser, ao mesmo tempo, a jogada de mestre que alguém estava esperando. Vamos ver quem são esses jogadores. Pode até parecer um paradoxo, mas Rússia e Estados Unidos, os dois gigantes do gás natural, teriam muito a ganhar. Pensa só, um conflito tira o Catar do mercado, que é um grande concorrente e um fornecedor vital de gás para a China. Os preços do gás iam para a estratosfera e o petróleo russo, em meio a uma crise de escassez, seria impossível de boicotar. Agora, para a China e a Rússia, o cálculo é ainda mais frio. A meta aqui não é ver o Irã vencer, de jeito nenhum. A meta é ver os Estados Unidos sangrarem numa guerra longa e cara. Eles poderiam dar ao Irã só o suficiente de inteligência, não para ganhar, mas para resistir, para prolongar o conflito. O cenário ideal para eles, um Irã devastado, mas de pé, que se tornaria um vassalo econômico da China, cimentando de vez a presença de Pequim no Oriente Médio. E, claro, a gente tem Israel. Para eles, a equação é simples. Neutralizar o Irã, seu maior rival na região, mudaria tudo. Israel deixaria de ser apenas uma força no Oriente Médio para se projetar como uma potência global. Ou seja, uma ação militar americana contra o Irã se alinha perfeitamente com os interesses estratégicos israelenses. Ok, com tantos jogadores e tantos interesses, qual a chance real de tudo isso explodir? E se explodir, como seria? O cálculo do risco aqui, meus amigos, é para nervos de aço. Um cenário de guerra total? Quase impossível. O custo seria alto demais para todos, sem exceção. O mais provável é o que a gente chama de conflito limitado. Pensa em ataques pontuais, demonstrações de força, um jeito de mandar um recado bem duro sem apertar o botão de autodestruição global. E isso nos leva a um conceito fundamental, a retaliação calibrada. Essa é a doutrina do Irão. Significa bater de volta com força suficiente para mostrar que não aceita provocações, mas sem cruzar aquela linha que levaria a uma guerra pela própria sobrevivência do regime. É uma dança perigosíssima no fio da navalha. E é aí que mora o perigo de verdade. O maior risco não é uma guerra planejada, é o erro de cálculo. Uma das potências leu o sinal errado. Uma retaliação que era para ser calibrada é vista como uma declaração de guerra e pronto, a espiral de violência se torna imparável. Então, como fica o futuro nesse tabuleiro de xadrez global? O Estreito de Hormuz, como a gente está vendo, não é só uma rota de navios. É o epicentro de uma disputa de poder que vai definir as próximas décadas. Nesse jogo tão complexo, algumas verdades são praticamente inegáveis. Primeiro, a política dos Estados Unidos na região é, sim, profundamente influenciada pelos interesses de Israel. Segundo,
Do ponto de vista do Irã, foi um erro estratégico colossal não ter desenvolvido uma arma nuclear como garantia de segurança. O que a gente tem hoje é uma calma tensa, um impasse onde ninguém quer ser o primeiro a ceder. Todos os lados estão, no fundo, jogando para ganhar tempo, se reposicionando no tabuleiro, preparando as peças para a próxima jogada. E ela, inevitavelmente, vai chegar. E isso nos deixa com a pergunta final. Com tantos interesses conflitantes, esse equilíbrio tão precário vai se sustentar? Ou estamos a um único passo em falso, um único erro de cálculo de uma crise que vai redesenhar o mapa do poder global para sempre? O tabuleiro está montado e o mundo inteiro está de olho no próximo movimento.